Os jornais noticiaram hoje que o Supremo tomou a iniciativa de fazer as investigações ele mesmo da possibilidade de o presidente da República ter atuado em fake news. Sem entrar no mérito da questão, eu tenho andado como um velho professor de direito constitucional, atuando como professor no magistério há 57 anos, como advogado há 63 anos, sempre na área de direito público, com esta linha que o Supremo tem adotado ultimamente de passar a ser investigador, acusador e julgador ao mesmo tempo. Eu entendo que todo o título 4º da Constituição, os artigos 92 a 135, ele estabeleceu um poder que é guardião da Constituição, guardião da lei, mas que, para funções essenciais da administração da Justiça, precisa, a partir do 127 ao 135, de duas instituições importantes, que são a Advocacia e o Ministério Público. A iniciativa da ação penal é sempre do Ministério Público. E a defesa, evidentemente, é sempre da Advocacia, cabendo a um poder que não tem a titulação para dar início às ações, julgar quem tem razão, o Ministério Público ou a Advocacia. No momento em que o Supremo passa por cima do Ministério Público e passa ele mesmo a definir as investigações, ele mesmo a fazer as acusações, ele mesmo a julgar, nós temos uma fragilização da democracia. Sem entrar no mérito do caso concreto de haver uma tensão muito grande entre o Supremo e o Poder Executivo, entre ministros do Supremo e o Presidente da República, apenas do ponto de vista exclusivamente institucional, eu tenho a impressão que esta iniciativa, que já começou com também um grande constitucionalista, que é o ministro Alexandre de Moraes, quando começou as investigações por iniciativa própria, sem o Ministério Público, contra o Presidente da República, no ano passado, isso não faz bem à democracia. Ele fragiliza, cria tensões, dificulta o crescimento do país, não auxilia em nada a redução de tensões para que o Brasil volte a recuperar-se depois da crise da pandemia, e essas tensões permanentes fazem com que todos os brasileiros fiquem preocupados, qualquer que seja a coloração política que tenham. E é isso que eu gostaria, aqueles que me seguem pelo Instagram, aqui eu realmente agradeço e admiro, eu tenho tantos, para quem não tem nenhuma preocupação de estar presente nos meios de comunicação, aquilo que eu queria trazer para a reflexão de todos os meus seguidores. O sistema é seguro. Falo em nome do Sindicato Nacional dos Peritos Criminais Federais. Conseguiram esses profissionais fazerem ataques ao sistema de inicialização da urna. Conseguiram gerar um boletim de urna falso. Conseguiram também obter a chave criptográfica da urna. Conseguiram ainda, e o que é mais grave, recuperar a ordem do RDV, que é o Registro Digital do Voto, e é o que garante o sigilo do voto, que existe ainda a possibilidade de fraude interna. O Brasil, excelentíssimos ministros, é o último país que ainda adota o sistema DRE sem impressão do registro. Países que em algum momento já adotaram o sistema que hoje adotamos, já o abandonaram. A título de exemplo, Alemanha, Bélgica, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Rússia, Índia, Estados Unidos, Canadá e México. A anulação de qualquer registro de candidatura do presidente Bolsonaro para a próxima eleição. Isso é que eles fizeram, dizendo o seguinte, que o presidente Bolsonaro mentiu ao fazer uma live ao Brasil e não provar que há fraude no sistema eletrônico. E eu me lembrei que houve uma perícia feita por peritos da Polícia Federal. E o Supremo descartou, mas está lá. Houve uma ação no Supremo para dizer que era inconstitucional o uso de urnas eletrônicas, que elas eram fraudáveis. O Supremo fez uma perícia. E aí o que aconteceu? Os peritos da Polícia Federal disseram que as urnas são fraudáveis. Eu quero chamar a atenção da Advocacia Geral da União e quero chamar a atenção do advogado do PTB, o doutor Luiz Gustavo.
Porque a esquerda está tentando tirar o presidente do páreo, entrando na Procuradoria Federal do Tribunal Superior Eleitoral, que é um braço da esquerda. Não adianta. Aquilo lá nós temos que acabar com a justiça eleitoral no Brasil e limpar aquele Supremo. Isso é urgente de fazer. Mas isso nós vamos fazer a partir da primeira semana de setembro. Nós vamos fazer um movimento nacional, Chourubu, Independência ou Morte, que chama esse movimento. Independência ou Morte. Acamparemos em Brasília 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas e vamos ficar até o Pachequinho, presidente do Supremo, votar o voto de contagem pública, o escrutínio público, contagem pública e publicação do voto numa urna paralela, para que nós possamos fazer a contagem pública na mesa receptora. A mesa apura, a mesa recebe e a mesa apura. Em 20 minutos está apurada a eleição para evitar fraude que tem havido no Tribunal Superior Eleitoral. Tem fraude. Ô, esquerda, eu estou afirmando que tem fraude e tem perícia no Supremo. O Supremo tem a perícia que foi feita, dizendo que as urnas são fraudáveis e que houve fraude, se eu não me engano, em 2006, em 2008, em 2012. Os peritos federais da Polícia Federal provam a fraude. Eu quero chamar a atenção do presidente. Me preocupou que eu vi a esquerda usar um atalho, 11 partidos, 11. Quer dizer, é o grupo dos 11. Reparem, nada acontece na história. Em 64, a esquerda se armava em grupos chamados Grupos dos 11. Cada estado tinha um grupo dos 11 para tentar aglutinar o grupo revolucionário cubano que levaria o país. Fica agora o meu chamamento, e eu conversei com o doutor Marcelo Bittencourt, que é um procurador da República, estudioso do assunto, e ele estava me dizendo que eu tinha razão. Jefferson, houve essa ação. E depois o tribunal abandonou a perícia, o Supremo abandonou a perícia e decidiu por outra linha. Mas cabe uma ação rescisória, porque tem um ano. Foi em julho do ano passado a decisão que abandonou a perícia federal pública, feita pela Polícia Federal, pelos engenheiros da Polícia Federal, que disseram que as urnas são fraudáveis e que houve fraude em eleições anteriores. Então nós podemos pedir uma ação rescisória da decisão que o Supremo tomou no ano passado. Ou a AGU, o que não ficou claro na conversa minha com o procurador Marcelo Bittencourt, é se o partido político pode entrar com essa ação rescisória. Mas eu quero chamar a atenção do presidente Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente. A esquerda entrou agora na Corregedoria, na Procuradoria Federal do Tribunal Superior Eleitoral, com um pedido de impugnação, de cassação de registro da candidatura do presidente Bolsonaro. Estão apelando para o desespero. Eles dizem que estão na frente na pesquisa, mas querem impedir o presidente Bolsonaro de ser candidato.